Bom dia, estamos aqui hoje na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica. Mês é junho, o ano é 2023. Conecta Plástica novamente com mais um episódio do seu podcast. É uma honra voltar para vocês, estar na Jornada Paulista, um evento conhecido mundialmente, de excelência, encontro de cirurgiões da cirurgia plástica brasileira e mundial. Cirurgia plástica brasileira e mundial não pode deixar de apresentar, nesse podcast inicial, Conecta Plástica aqui na Jornada Paulista, duas lendas da cirurgia plástica brasileira e mundial, né? Dr. Miguel Sabino Neto, da nossa querida Escola Paulista de Medicina. Eu só tenho que frisar, viu, Miguelzão, que é freguesa eterna do ABC, da Fundação ABC no futebol, tá? Pelo menos enquanto eu estava lá no ABC, fui freguês da Intermed. O ABC anda explodindo na internet, tá né? Da Unifesp hoje, né? É isso? Exatamente. Só falando desse assunto, a Escola Paulista tá quase igual ao Santos. Você tá sempre beirando a segunda divisão. Mas não cai nunca, né? Mas incaível. Não cai nunca, incaível. A Escola Paulista caiu. O nosso Santos, né? O nosso Santos é incaível. E a outra pessoa que está comigo é um querido amigo de um dos estados do Brasil que eu mais gosto. E eu diria que é da segunda cidade que eu mais amo. A primeira é a minha, Bernardino de Campos. Eu vou dizer terceira para não ofender Bauru. A segunda é Bauru, terceira Belo Horizonte. São Paulo eu gosto muito, eu cresci aqui, mas Belo Horizonte é especial, né? Dr. Alfredo Dona Bela é o chefe do serviço Felício Roxo lá, né? Isso. Hospital Felício Roxo. Isso, do Hospital Felício Roxo. E um formador de cirurgiões plásticos de excelência no Brasil também, assim como a Escola Paulista, o Dr. Miguel Sabino também. É uma honra tê-los aqui. A gente vai fazer um bate-papo muito rápido e deixá-los muito à vontade para passar para vocês a experiência da cirurgia plástica, daquilo que vocês fizeram, fazem e farão para a cirurgia plástica, porque nós estamos vivendo um momento disruptivo em que a juventude está chegando, né, com ideias novas. Algumas barreiras foram quebradas, um pouco traumaticamente, outras têm que ser quebradas obrigatoriamente. E nós, como cirurgiões plásticos também, de uma geração muito próxima da de vocês, se não igual, a gente acredita que a cirurgia plástica tem que se unir, brasileira como um todo, um ente forte, estabelecido, para levar essa excelência que nós temos de cirurgia plástica, que é a nossa história, para o mundo. Como vocês são formadores, eu queria perguntar primeiro para você, Miguel, como é que você está enxergando esse momento em que jovens cirurgiões estão transformando a cirurgia plástica brasileira e trazendo assim um pouco de dor de cabeça para nós que somos da geração anterior, né? Porque eles estão sendo disruptivos tanto na mídia social como na maneira de mostrar o trabalho. Como é que você enxerga isso e como é que você passa essa informação para os seus alunos, para quem você está formando hoje? Bom, obrigado aqui pelo convite, Bachê. E esse tema é um tema legal aí para a gente falar. Assim, a primeira questão que eu vejo é o jovem cirurgião plástico ou cirurgião plástico em formação, ele tem um enorme desejo de conhecimento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ofertar todas as possibilidades de conhecimento, de ensino para esses jovens residentes. O convívio com o jovem médico, né, nos faz, e com alunos também, né, de medicina, sempre é desafiador e eles sempre nos provocam e nos chamam para um novo olhar sobre a medicina e sobre especificamente a nossa especialidade. E a gente tem que estar atento a isso. Por outro lado, eu acho que como formadores, vamos dizer como pais aí nessa situação, muitas vezes nós temos que ser um certo freio para o ímpeto olhar deles. Mais crítico, né? Porque nós já passamos também por situações como essa. Cada um no seu tempo teve as suas novidades, as coisas que surgiram, e com critério e com o olhar dos mais experientes, esse freio nos foi colocado, né? Então, quando se deseja, às vezes, dar 2 passos à frente para dar uma caminhada, talvez precise alguém segurar para que a gente dê só um passo e faça isso de uma forma mais segura. Então, eu não vejo com problema o desafio que é imposto pelos jovens, né? Vejo que a grande maioria deles, inclusive, vamos dizer, atua e age
do ponto de vista médico, de uma forma talvez um pouco mais conservadora e com uma preservação sempre da ética médica, né? E as pessoas, às vezes, que se desgarram um pouco disso, principalmente do ponto de vista ético, vão acabar entendendo por bem e, às vezes, infelizmente, por mal, porque podem estar sujeitos a processos na área civil e outras coisas que vão fazer com que, eventualmente, eles recuem um pouco nesse ímpeto. Então, eu acho que existe sempre na vida aí um ajuste, de certa maneira, natural, né? Isso vai acontecer na medicina, acontece na nossa especialidade. Nós temos que entender determinadas coisas e repreender em outras situações. Eu vejo dessa maneira. Alfredo, essa posição de ensinar e transmitir conhecimento, né, dentro de um alicerce de ética muito bem fundamentado, eu acredito, por eu conhecer você, eu sei que esse é o princípio seu de vida e de profissão, né? Você tem encontrado, assim, alguma resistência? E quando a gente diz ética, a gente não está dizendo a conduta do profissional, a gente está dizendo a demonstração daquilo que o profissional faz. A gente está tentando traduzir isso pela perspectiva de mídia social de hoje e de comunicação hoje com o público leigo, né? Você encontra um pouco de resistência e um pouco de contraponto nos seus alunos, nos seus formandos, sobre essa perspectiva de futuro que eles querem, de poder comunicar um pouco mais aquilo que eles fazem? Como é que você vê isso? Bashir, eu acho que a gente tem que olhar para o passado um pouco e ver como que as coisas foram acontecendo. Meu pai era cirurgião plástico. Em 1960, ele voltou dos Estados Unidos para poder montar o serviço de cirurgia plástica do Hospital Feliz Roxo, na qual eu trabalho com formação de residente há 25 anos. Ou seja, há 50 e poucos anos... Vocês formam residente? A gente forma 70 anos, a gente forma residente. E naquela época, para você ter uma ideia, um livro para ser produzido e para chegar à linha final, eram 10 anos, 11 anos. Ou seja, quando já chegava, ele já estava ultrapassado. As coisas hoje já são momentâneas, as verdades elas são momentâneas. E a velocidade com a qual as pessoas se comunicam mudou demais. Essa relação nossa, o cabelo um pouquinho mais branco com os jovens, eu acho ela hiper saudável. O fato da gente estar lidando diretamente com o residente nos faz renovar. Cada ano que entra ele te provoca, te obriga a entender como as coisas funcionam, como que você tem que lidar com eles. É um eterno aprendizado, tanto para eles quanto para a gente. Sabe? Então, o que eu vejo é que tem sim alguns que extrapolam, que abusam um pouco mais, mas a grande maioria não. A grande maioria quer expor o seu trabalho, quer expor não só o trabalho de mostrar pré e pós, não, é mostrar que está trabalhando, que é uma pessoa ativa e o modo de comunicar que às vezes a pessoa mais velha não consegue entender o que o jovem quer dizer. Mas comunicar ao público leigo daquilo que é possível ser feito de maneira ética. Perfeito, né? Mas o que a gente tem que entender é que essa renovação de pensamento ela vai ser constante. Então, e é inexorável também, a né? A pessoa que é jovem hoje, ela vai, uma hora, não ser mais tão jovem, né? Eu me julgo jovem, apesar de ter uma certa idade avançada, avançada nem tanto, né? Mas eu me julgo jovem, porque a gente está com a cabeça sempre renovando. Né? Eu fiz com 50 e poucos anos, eu fui fazer um mestrado na Escola Paulista para crescer mais ainda, foi um aprendizado maravilhoso. Depois disso aí eu resolvi fazer uma candidatura à presidência de Minas e fiz, dentro do possível lá, mudanças que precisavam ser feitas, renovações, trazendo interior, trazendo jovens que não tinham tanto espaço, pessoas também que não tão jovens, mas que não tinham tanto espaço, para mostrar o trabalho, que é o que todo mundo quer. Democratizar um pouco mais. Né? Democratizar tudo. Né? O jovem quer aprender, o jovem quer mostrar, e nós temos também que aprender com eles. Porque, de um certo modo, a gente ficou... a gente não, mas o grupo da nossa idade ficou um pouco arcaico. Um pensamento um pouco enrijecido com uma ética que essa ética ela muda um pouco com o tempo. Né? E a gente tem que se adaptar às coisas novas que estão chegando.
E esses encontros, nesses cursos que vêm ocorrendo depois da pandemia, ou durante a pandemia, que houve uma obrigação, pela natureza da pandemia, de se comunicar, mas se comunicar de uma maneira diferente, eu acho que foi eu penso assim, que foi uma democratização meio que forçada do conhecimento, porque muita gente que não se comunicava e que não tinha voz, acabou tendo voz através da rede social. E aí a rede social se transformou realmente num alicerce de comunicação e se fortaleceu com os mais jovens, que obviamente estão mais inseridos nisso, né? Você acredita, Miguel, que a nossa geração, ela perdeu um pouco o compasso de entendimento, tem que resgatar isso agora? E quanto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí a pergunta é para os dois, ela pode, nessa nova eleição, nessa nova geração que está chegando, nessa nova administração, tanto nas regionais como na nacional, ela pode fortalecer a ideia de que existe a necessidade de um abraçamento de ideias entre o jovem e o mais antigo? Bom, como sociedade, eu vejo que em qualquer instância a gente precisa estar sempre atento ao que nos cerca, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eu acredito que está atenta a isso, e na gestão atual, e espero que em gestões futuras isso aconteça, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi sensível num certo clamor de necessidade de ampliar os votantes para a sua diretoria. Então, hoje os membros associados também podem votar. E por incrível que pareça, não sei se essa sensação o Dona Bela tem, eu acredito que a maior parte dos membros associados não sabem que já podem votar, né? Então, eles clamavam por isso, ou talvez um grupo clamava por isso. Eu, pessoalmente, vou dar uma opinião de Miguel, sempre fui a favor disso. Eu acho que a sociedade se torna muito mais democrática com essa possibilidade de outros votantes. Mas o mais interessante é isso, que próprios residentes meus, ex-residentes, não têm a noção de que podem votar, né? Os que já são especialistas, né? Então esse é um ponto interessante aqui. Agora, a sociedade tem que estar atento a isso. Ela tem que também se envolver nessa questão de divulgação, seja através de seu site remodelado, através de mídias sociais. E eu acho muito importante, e hoje há um trabalho já inicial e em progressão na sociedade, de oferecer ao sócio, né, a possibilidade de ter material para a rede social institucional, e que ele pode moldar dentro da sua rede, né, pessoal, né? Então isso eu já acho um canal legal, porque pega um cirurgião como eu, que usa a rede social muito mais do ponto de vista pessoal do que do ponto de vista comercial, e que acha importante a divulgação do seu trabalho e da especialidade principalmente, né, que se forneça, acho que é um papel de uma associação como a sociedade, fornecer material para que a gente possa divulgar isso, e facilita bastante uma divulgação que é absolutamente ética e com a chancela da nossa representação, que é a Sociedade de Cirurgia Plástica. Você acha que essa comunicação tem que ser cada vez mais facilitada, né, Dona Bela? Você acha que... Bachir, se a sociedade não se renovar, ela morre. Simples assim, tá? Se não houver a participação de todos, a turma jovem, os mais de meia idade, vamos dizer também, os mais velhos, aquilo tudo tem que ser uma coisa só. Tem que ter a comunicação, tem que ter o entendimento, cada um da sua maneira, tá? Mas se não houver nada, a sociedade morre, simplesmente assim. Ela caduca, fica velha, as coisas vão, os mais jovens chegam com as suas ideias. Se essas ideias não forem incorporadas à sociedade, alguma coisa vai acontecer e a sociedade vai perder. Então, eu entendo por mim, tá, que é obrigação da sociedade se abrir, como agora a professora tem feito com a gente. A professora nos solicitou ao DEC, hoje eu faço parte do DEC, que aumentasse o número de cursos para poder dar mais espaço para quem quer aprender. E eu acho que foi uma coisa muito legal isso. Tá? E nós vamos tentar, ao máximo, trazer cada vez mais novidades para a sociedade, coisas que, como eu tentei fazer em Minas e acho que fui bem sucedido, e agora com a nossa
equipe que está lá hoje com o Wagner e o Kennedy, uma mudança de pensamento, de trazer o pessoal que está no interior, que estava excluído, traz para a capital, porque a capital, queira ou não queira, é o centro de tudo, né? Então, isso é muito importante, que tenha esse engajamento do jovem, do pessoal mais novo, do pessoal mais velho, pessoal ali de meia idade, de todas as idades. Porque quando acontece isso, todo mundo cresce. O conhecimento não pertence a mim, ele está comigo nesse momento. E a obrigação que nós temos, como orientadores, como pessoas que estão ensinando, é divulgar isso que tem aí, né? Porque o conhecimento é de todo mundo. Então nós temos que trazer o jovem também para isso, para que ele possa, de uma maneira ética, fazer a sua propaganda, transmitir o conhecimento que ele aprendeu, mas com base científica, com a formação adequada, que aí sim ele vai ter um encaminhamento adequado. Olha, a gente sabe que nós, como Faga Medical, como cirurgiões plásticos, nós participamos de praticamente todos os eventos. Nós sabemos que esse é um anseio de todos os cirurgiões plásticos brasileiros, de união, mesmo aqueles que se desgarraram um pouco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O desejo de todos é de união, e nós acreditamos que, como nós temos livre acesso a todos, a gente luta incessantemente para que essa união ocorra sempre e que a cirurgia plástica brasileira seja uma só, né? Que nós sejamos uma voz representada através daquelas pessoas que são eleitas, mas que nós tenhamos um canal de comunicação único, e que, se isso não seja ou não for possível, que nós tenhamos pelo menos uma convivência harmoniosa, com entendimento de ideias e transmissão de pensamento e de ideias e de atitudes proativas em prol do cirurgião plástico brasileiro. Eu estou diante de dois profissionais que são mestres na arte da cirurgia plástica, dois amigos pessoais, são pessoas que eu adoro, gosto muito. Um porque divide as cores de time comigo, e outro porque vive no estado que eu amo e que é uma pessoa muito querida para mim também. Aliás, eu tenho que fazer aqui um elogio em público, porque a Jornada Mineira de Cirurgia Plástica do ano retrasado foi uma jornada que eu estive presente com a empresa, e eu nunca tinha visto na minha vida, em nenhum congresso, em nenhum lugar do mundo, o atendimento que nós tivemos de respeito, de consideração com os congressistas e com os expositores, a ponto de o almoço de primeiríssima qualidade ser servido na área de exposição com um cardápio maravilhoso, de uma maneira muito elegante, muito agradável, com aquele jeito mineiro de atender. Então, dona Bela, você precisa passar essa informação aí para o pessoal da sociedade e mostrar para eles como é que mexe o doce, viu? Porque você fez uma coisa maravilhosa lá, parabéns. Sabino, você sabe o quanto que eu gosto de você, o carinho que a gente tem por você, né? É mútuo. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado por fazer parte da história da Faga, né? Você é um cara, é um profissional que não tem palavras para descrever, né? É um mestre, mas eu fico muito contente, muito feliz de ter a sua consideração. Para mim é motivo de muito orgulho, viu? Parabéns vocês dois, espero que vocês continuem ajudando a cirurgia plástica brasileira. Deixo com vocês a palavra para se despedir dos seus amigos aqui do Conecta Plástico. Bachir, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente também tem que fazer elogio à Faga. A Faga é uma empresa disruptiva, uma empresa que busca inovação, está sempre procurando trazer coisas novas para facilitar a vida do associado, do cirurgião plástico, e é uma empresa brasileira. Muito obrigado. Então a gente tem que a gente lutou para isso. Sim, que dá os parabéns para vocês, porque é um trabalho que merece sempre um elogio. Muito obrigado, dona Bela. Partindo de você, é mais do que um elogio. Sem dúvida, inovadora, né, dona Bela? Sempre atento a essa questão e muito acessível a todos nós. Então, Bachir, parabéns, realmente a gente se sente orgulhoso de você nos representar do ponto de vista empresarial. É isso aí. Agora tem que falar o tchau, viu? Você tem que se despedir dos seus amigos e do público. Deixe aí um recado para todos os cirurgiões plásticos brasileiros, para todos aqueles, para todo o público que vai ver, porque isso vai ser visto aí no mundo inteiro. Deixe o seu recado aí para todo mundo.
Eu acho que como despedida eu gostaria de enfatizar novamente essa questão, né? Ou talvez o jovem olhe para alguns e diga, este é um cirurgião ultrapassado, e o mais sênior olhe para o jovem, esse é um irresponsável no que ele está fazendo. E acho que no final, todo mundo deseja o melhor, né? Principalmente para a especialidade, a grande maioria deseja o melhor para a especialidade, e a gente tem muito mais pontos de confluência do que de discordância. Então é normal, às vezes, essa visão diferente, mas sem dúvida, no final a gente vai acabar caminhando por um caminho conciliatório. Antes de mais nada, eu queria convidar todos, né, todos os cirurgiões brasileiros para poder fazer uma união em prol da nossa especialidade. Né? É uma especialidade que está sofrida, está sendo invadida, está sendo agredida. Então nós precisamos de união, de força, para poder todos juntos, né, conseguir alguma mudança que nos dê algum alento, né, alguma coisa que possa, né, dar a oportunidade que todos possam trabalhar bem, que todos tenham seu espaço. E essa coisa que o Miguel falou é muito importante. O jovem, o pessoal de meia idade, o pessoal mais velho, todos são importantes. Unindo todos, a sociedade cresce. E, lógico, com o apoio de vocês, né, sempre por trás, dando suporte para que a gente possa seguir em frente. Muito obrigado aos dois, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Alfredo. Um carinho muito grande estar aqui com vocês novamente. Conecta Plástica, Faga Medical, presente na vida do cirurgião plástico brasileiro e mundial. Um grande abraço. Já temos mais. Tchau.